Boa tarde a todos. Senhor presidente Nilcinho, a gente dá continuidade à sessão porque sempre um vereador vem no trânsito, às vezes chega depois das 17h30, né? E aí tem aquela tolerância dos 15 minutos, Lindenberg. E aí é preciso nós estamos aqui para trabalhar, independente do número, do total, da quantidade. O povo vem à Câmara para acompanhar o trabalho da gente. E a gente agradece aqueles que sempre estão aqui, ex-presidente e ex-vereador Raimundo Júnior, a presença dos senhores nessa casa. A imprensa, em nome de Paulo Feitosa, de Peterson, a plenária em nome do suplente e líder comunitário Adriano da Vila Nova, um guerreiro batalhador pelas causas daquele bairro e do seu povo. Senhor presidente, eu estou preocupado com algo que eu vou trazer aqui para a Câmara com relação do que eu presenciei hoje na delegacia de Cajazeiras. É preciso, meu amigo Alisson Lira, Lindenberg, presidente Nilcinho, Valderi, Antônio Galego, Justineri, companheiros vereadores, nós precisamos, senhor presidente, nós precisamos, urgentíssimo, Lindenberg, encontrar uma forma para resolver um problema que está tendo em nossa cidade e na nossa região. Nós sabemos que essa casa, que esses parlamentares, há muito tempo vem questionando, vem debatendo a questão da clínica Santa Helena. Inclusive, a prefeita Denise se reuniu com vários prefeitos da região, deu uma proposta recebida daquela clínica que estava à frente, esse vereador que vos fala, o vereador Humberto Pessoa, o vereador Alisson Lira, vereador Lindenberg, Justineri. Nós estivemos no gabinete da senhora prefeita. Depois eu fui pessoalmente à clínica Santa Helena, levamos, professor Carlos, a proposta do município, trouxemos a contraproposta da clínica, o município de Cajazeiras aceitou a contraproposta da clínica, se comprometeu em fazer um repasse para aquela casa de saúde, mas os outros municípios que faziam referência para aquela clínica não aceitaram a contraproposta na hora que foi apresentada em um encontro de prefeitos aqui na cidade de Cajazeiras. E a minha preocupação, Justineri, hoje o delegado Dr. Francisco Vieira Filho, doutor Filho, estava com um problema sem solução, porque naquela delegacia, há mais de 4 dias, tem uma pessoa que foi presa no município de São João e não pode estar na delegacia porque ele tem problemas mentais de saúde. E quando a pessoa tem problema mental de saúde, não é caso de delegacia, é caso de internamento, é caso de clínica, é caso de tratamento e não de prisão. E um detalhe, na hora que o doutor Filho, Raimundo Júnior, estava com esse problema lá na delegacia, Paulo Feitosa, a polícia chegava com outra pessoa
com problemas também de saúde mental, de loucura. Para os senhores terem uma ideia, Júnior da Folha VIP, esse cidadão que chegava hoje na delegacia, só a viatura que conduziu ele para a DP já teria, só a viatura, feito a prisão dele 11 vezes. Então nós não podemos tomar conhecimento disso e ficar calado e não cobrar dos órgãos competentes uma solução para esse problema, que não é problema de polícia, é problema de saúde. O delegado disse que não podia perder mais tempo com a pessoa que tem problemas de saúde, porque responde em outras delegacias, em outras comarcas, e se fosse cuidar desses problemas, ia atrasar os outros procedimentos, Lindenberg, nas delegacias, o qual ele responde. E quando fosse procurado pelo juiz, o juiz não ia aceitar a desculpa de que aqueles inquérito policial teria sido atrasado porque ele estava cuidando de um doido. E aí chegava outro, era 2 doidos que estavam hoje na delegacia. Então é preciso que os órgãos competentes, o órgão de saúde do município e do estado, que o Ministério Público e a Justiça consiga, pelo menos, encontrar um local para internar esses 2 senhores. Esses 2 senhores. E o pior, Raimundo Júnior, é que nenhum que estava na delegacia de Cajazeiras é do município de Cajazeiras. Um é lá de São João, que veio para cá, porque lá não tinha para onde levar. E o outro já cumpriu pena no presídio daqui, no presídio de Souza, é viciado em droga, é da cidade de Souza, mas que há mais de mês vem perturbando o sossego da população de Cajazeiras. Um senhor tem uma casa para alugar lá no bairro, ele adentrou a casa, derrubou o muro da casa, estava derrubando a casa todinha, dizendo que a casa era dele. Ora, o dono da casa nem conhecia ele. Ele coloca uma chupeta na boca, uma calcinha por cima da calça e um sutiã e fica pulando na frente dos carros aqui no centro de nossa cidade. O cidadão vem apressado no seu veículo, tem que parar porque senão atropela. E além de derrubar muro, quebrar portas de residência, ele agora deu para passar na rua, tem um carro parado, pega uma pedra e danifica o carro. Se nós não encontrarmos uma solução para isso, nós iremos ter aqui na cidade uma tragédia. Algum cidadão não vai ver uma pessoa danificando o seu imóvel, danificando o seu carro, agredindo uma mulher ou uma criança e não tomar uma providência trágica, principalmente na hora da emoção, na hora do agir. Cada pessoa age de uma forma. Tem pessoa que diante da situação fica paralisado, tem pessoa que diante da situação fica agressiva, tem pessoa que perde o controle, o equilíbrio e vai para os conformes finais. Então hoje aqui na cidade de Cajazeiras, nós estamos passando por este problema. E o delegado dizia, vou ter que soltar, porque se eu deixar ele aqui mais tempo, quem vai pagar sou eu, quem vai ser processado sou eu, porque ele não roubou, ele não matou, ele não foi autuado em flagrante, e ele tem problemas mentais. Mas além disso, meu amigo Humberto, que há muito tempo vem lutando com essa problemática aqui na cidade de Cajazeiras, nós sabemos que existem pessoas, famílias em nossa cidade com pessoas suas acorrentados, com pessoas suas trancados
porque aqui não tem para onde levar. No nosso município ainda não tem um CAPS com a capacidade para atender esse tipo de atendimento. Nós temos outros que é para atender uma causa menos complicada. Mas em caso de internamento, em caso mais grave, é preciso o CAPS A3. Em Souza tem, mas às vezes não tem vaga. E aí eu pergunto aos senhores, ora, na delegacia não pode ficar. Um local para levar, aqui não tem. Aí é a sociedade que vai ficar passando por esse tipo de constrangimento? É o cidadão que está em casa tranquilo, assistindo uma novela, assistindo um jornal, e aí o sujeito chega, mete o pé na porta, invade a residência do cidadão. Ele vai fazer o quê, Paulo Feitosa? Ele vai agir de que forma? Eu não conheço o cara chega, você nunca nem viu. Ele vai agir de que forma, professor Carlos? A questão é essa. E o delegado, coitado, nada pode fazer. A polícia diz que não aguenta mais. Prende e solta, prende e solta. Na delegacia, ele tem um comportamento um pouco equilibrado. Mas quando conversa, você percebe que uma hora a história é correta, é uma linha bem direta, e depois ele não diz nada com nada. Então o problema é sério, gente, é problema de saúde. E é preciso os órgãos competentes de nosso município, de nosso estado, haja antes que aconteça uma tragédia. Se um popular dá um tiro numa pessoa dessa e matar, qual será a consequência do cidadão? Acabou com a vida de uma pessoa louca, que não sabe o que está fazendo, destruiu o seu lar, a sua paz, em virtude de um problema social. Esse problema é social. E esses problemas nós temos que encontrar uma solução, uma forma, pelo menos falar, cobrar, para que alguém que nos escute tome algum procedimento, que o Ministério Público, junto com a Justiça, determine um local para que aquela pessoa seja levada. Ora, teve esse problema que eu estou dizendo, Ângelo, inclusive você passa na delegacia, tem um doido lá da região de uma pessoa com problema de saúde mental de São João, tem outro de Souza que está aterrorizando aqui, e a semana passada, meus senhores, é questão social. A semana passada foi 10 centavos que se travou na tapa com uma pessoa em Cajazeiras. E há quanto tempo a família de 10 centavos, pede, as pessoas de Cajazeiras estão pedindo no Ministério Público e na Justiça, vereador Juscelio, um local para internar 10 centavos. 10 centavos não é louco. 10 centavos é uma pessoa vulnerável que não está em si, que não está inconsciente pelo uso da droga. Pelo uso da droga. Ele pede 10 centavos, se você não der, ele vai embora, pede a outro. Mas o problema é que as pessoas estão agredindo ele. E aí ele reage. Ele não vai apanhar, agride. Ele chega pedindo 10 centavos, o cara dá uma tapa. Ele chega pedindo 10 centavos, o cara dá um chute. Ele chega pedindo 10 centavos, o cara empurra. E aí, em determinado momento, ele se atacou com outra pessoa aqui na cidade de Cajazeiras, e nós temos que agir antes que uma tragédia aconteça. Pois não, novo vereador? Novo vereador Dunga, muito obrigado pela conceder uma parte, mas essa questão do nosso querido jovem da Zona Norte de Cajazeira, o Wellington, né? O Wellington, né, que é conhecido como 10 centavos, é um problema grave que eu acho que a Justiça já teria que ter dado como é que chama o nome, novo vereador Lindenberg? Uma compulsória para poder ser internado, até porque ele coloca a vida dele em risco, e eu estava lendo sobre isso. Quando coloca a vida em risco ou coloca a vida de outras pessoas em risco, tem que ser recolhido,
Porque a vida de 10 centavos já está em risco e vida de outras pessoas. Porque ele chega um momento que a alucinação é tão grande pelo usar droga que ele é capaz de fazer algo de mal com a pessoa para poder conseguir o dinheiro para comprar a droga. E um estava me dizendo que ele disse que ele vai juntando, no vereador Dunga, ele vai juntando 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos. Quando ele faz 5 reais, ele corre para um bairro ali, que eu não vou dizer para não criar preconceito, né? Porque não é também só lá que vende, para comprar a droga, né? E assim, e as pessoas também têm que parar de dar dinheiro a ele. As pessoas também têm que parar de dar dinheiro a ele. E aí outra coisa, né, velho? Aquela sessão aqui, bem bonita, que fizemos o debate, aquela jovem que cantou, que orou, já está nas drogas de volta. Sabe aquela jovem que falou, que fez todo aquele show aqui? Infelizmente, já voltou para as drogas de novo. Eu ouvi isso ontem da senhora diretora do CAPS, a senhora Gilvandra, onde ela disse que já voltou de novo, já está nas drogas, está no álcool, já voltou, a família também é cheia de problema. Então é uma questão muito mais séria, é muito mais séria essa discussão. Então, também não, olha, um problema não é só ter a clínica, internar a pessoa, no vereador Valderi, e fazer o tratamento. Depois essa pessoa volta para onde quando faz o tratamento? A família está preparada para acolher essa pessoa? Aí volta, muitas vezes o pai é usuário, o irmão é usuário, volta para dentro daquela mesma casa, a pessoa tenta até sair daquilo, mas quando volta para a família é o mesmo problema. Então o novo vereador tem toda a razão, essa discussão é uma discussão que tem que ser feita, não é só na Semana das Drogas não, tem que ser feita todos os dias, né? Esse debate tem que ser feito, mas tem que criar políticas públicas. Numa vez, a administração já começou a discutir o conselho antidroga? Já começou a formar os pares desse conselho? Ou vai esperar novamente daqui um ano para alguém ir na tribuna e cobrar isso? Então é preciso discutir política. A família precisa ser acompanhada também. A família do usuário, ela está em sofrimento. Né? O novo vereador Neguinho, o usuário vai lá para a clínica fica 9 meses com o usuário, trata o usuário, mas o usuário volta para onde? O ex-usuário vai voltar para onde? Para uma família totalmente vulnerável, que está cheio de problema, Raimundo Júnior. Então, ele não vai ser acolhido. Muito obrigado. E é por isso que a gente tem, que nós temos que não deixar a chama apagar. A gente conhece o trabalho de Gil. Eu viajei com Gil para Salvador. Nós estivemos lá em um setor no centro de Salvador, lá no Pelourinho, onde pessoas lúcidas, pessoas drogadas estavam lá. Eu nunca tive medo, Raimundo Júnior, na minha vida, mas na hora que eu estava lá eu não sabia se o cabo ia atacar a gente ou se era a gente com medo que ia atacar ele. Era um dançando numa sala, era um som de outro lado, e eu olhei para a gente e disse, e isso aqui? E lá nós fomos para um laboratório para o que nós vimos o trabalho de lá, inclusive uma equipe que passava nas ruas, recolhendo aquelas pessoas que estavam em estado vulnerável, levando para um ponto de apoio. Nós fomos para lá para trazer isso para aqui. E por mais que a gente fale copo de Cajazeiras, Justo Neto, você acredita que mesmo lá em Salvador, Humberto, eu concedo já parte, não, peraí, que mesmo lá em Salvador, com toda a dificuldade que nós temos aqui ainda estava mais avançado do que lá, imagina o senhor, com toda essa problemática que eu acabei de falar aqui, senhor presidente, aqui ainda estava mais avançado do que lá, com toda uma estrutura, que eu não entendo. Lá está parado. Eu não entendo, lá tinha tudo, tinha dinheiro, tinha carro, tinha equipe, mas aqui com toda a dificuldade estava trabalhando melhor do que lá. É tanto que nos debates lá na faculdade que teve, o pessoal de Cajazeiras foi quem mais se destacou pelo que levou, pelo que discutiu, pelo que debateu e pela experiência e inteligência de cada um em cada oficina. Nós ficamos em oficinas diferentes. Gil ficou numa, Joselito ficou noutra, eu fiquei noutra e a outra menina que eu esqueço o nome, que estava com a gente também ficou numa oficina diferente. Pois não, vereador Humberto. Desde já quero agradecer pela parte, dizer a você que eu sou contra esse negócio de blá blá blá. Só blá blá blá, com tanta reunião, com tanto.
o que valia a resolução dos problemas a nível federal, estadual e municipal. Esse negócio de marcha, cavalgada, sessão, passando até meia-noite. Ora, e me diga quantos pararam de usar, quantos pararam de vender. Esse blá blá blá, para mim, não existe mais. Quantos anos nesse blá blá blá? E diga o que foi que diminuiu? Pode ter aumentado. Aumentado, mas diminuir não. Nós conversamos sobre isso. Então, eu acho que realmente tem que ir para uma definição. O que é uma política pública, como é que vai fazer. Mas eu acho que esse blá 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 já foi demais. Eu sou totalmente contra. Tanto em reunião sem solução nenhuma. Respeito, dom vereador. Respeito a sua opinião, mas o que eu estou fazendo aqui não é blá blá blá. Não, eu não estou falando. A opinião. Eu não estou falando de blá 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 de hoje, não. Não é falando de blá 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 de 10 anos. Eu estou dizendo que eu estive com o senhor, nós estivemos na clínica, comecei falando aqui da clínica, né? Com relação... A gente sabe, do vereador, e eu disse aqui no dia da sessão da Câmara, e não volto atrás, que tem pessoas que chegavam aqui, e eu disse no dia da sessão, inclusive quando eu saí daqui, encontrei o coronel e disse, você tem muita coragem? Quando eu disse aqui que pessoas chegavam aqui, fazia discurso bonito, batia forte na mesa, dizia que era para arrochar, mas quando saía daqui o testemunho era o contrário. Eram essas pessoas que estavam comprando droga para dar a quem não tinha. Eu disse isso aqui. E ninguém contestou, disse que não era verdade o que o vereador Ivanildo Dunga estava fazendo. O que a igreja faz é muito importante. Faz uma campanha, arranja alimento, leva lá para as casas de recuperação, não cobra 1 centavo, não é 10 centavos não cobra 1 centavo. Então, aquele movimento que a igreja faz aqui é para motivar a quem não ainda entrou, não procurar aquele caminho, senhor Lindenberg, e arrecadar recursos para manter uma casa que o cidadão aqui deu um exemplo, não foi, Juscinete? Para a gente, como era que se mantinha uma casa e quanto gastava. O cidadão lá da Betânia, né, que chama Casa Betânia, e da Pérola Preciosa. Ele deu aqui todo o ensinamento para a gente, eu fiquei até besta, meu Deus. Vereador. Eles com tão pouco recurso fazem isso. Imagine, Justinete, se as políticas públicas fossem aplicadas como deveria. E o senhor está certo, vereador Humberto. O senhor está certíssimo quando diz que não adianta blá blá blá. Vereador. Mas se nós calarmos, meu amigo, aí é que a coisa vereador, não funciona. Pois não. A parte. As reuniões que esta... Cavalgada, os cabas caindo do cavalo. Vereadores, senhores, as reuniões que esta casa faz, e que a igreja faz, as caminhadas, é muito importante. É importante demais, porque estão sabendo que a gente não estamos calados. Nós estamos se esforçando e tentando diminuir. Mas tem de ir para a prática, não pode ficar só no papel. Não, vereador, é isso que eu estou dizendo, tem que ir para a prática. Com certeza. Mais 10 anos só no papel. Casa, a proteção, o drogado, tem de ser casa fechada, pelo menos para passar pelo menos 6 meses. Vai para uma cavalgada e tudo bebo caindo dos cavalos. Passar pelo menos 6 meses. É droga. Agora, é droga. O vereador, você entrou no assunto que eu ia falar. Vai para a cavalgada, bebendo, é droga. Mas eu queria chegar, vereadores, senhor vereador, colega Dunga, olha, aqui por trás do fórum, praticamente é por trás do fórum, que é ali por trás da Energisa, né? Ali fica 4, 5, todo dia ali. E tem mais uma coisa, a gente passa ali, como eu passo todo dia bem cedo, eles pedem, se a gente não der, é rejeitado. Tem de ter uma prata para dar, porque se não der, a gente tem medo deles pegar uma pedra, um tijolo de lá e rebolar no carro da gente. Senhor vereador, o senhor falou um tema importante, porque eu trouxe esse tema para essa casa, com relação das pessoas que ficam ali ao lado do fórum, e foi dito aqui de que o problema estava sendo resolvido, né? Apesar que nós sabemos que
há uma resistência muito grande daquelas pessoas para procurar um local para a sua recuperação. São eles que já se desenganaram, Raimundo Júnior, e não aceitam, às vezes, o apoio de alguém. Com relação à cavalgada, o coronel, quando fez o convite, ele deu uma entrevista nas emissoras, ele falou que quem fosse para a cavalgada não era para beber. Agora, quando terminasse a cavalgada, saindo de Cajazeiras até o sítio, aí de lá para cá ficou à vontade. Quem quisesse beber, não era mais a cavalgada, né, Anjo? Dunga, pelo menos, por gentileza. Era assim. Inclusive, eu não fui para a cavalgada, mas um amigo meu foi, e o Coronel Cunha, ele não deixava ninguém utilizar bebida alcoólica. Não deixava, inclusive o pessoal estava ali num bar, aguardando a cavalgada passar. Quando ele chegou, ele pediu o pessoal, por gentileza, eu gostaria que vocês não bebessem, porque não faz sentido a nossa cavalgada e vocês aqui. O pessoal parou. Ele deu essa contribuição. Eu acho que toda intenção é válida, todo trabalho para que as pessoas se conscientizem que a droga não faz bem, é um mal da sociedade, eu acho que é bem-vindo. Eu acho que a iniciativa do coronel foi excelente. Não respeito a opinião do colega Humberto, mas eu acho que toda iniciativa para combater esse mal é importante. Se tirar um, já é uma vitória, porque sabemos que é muito difícil tirar alguém da droga. Se um se conscientizou através de um evento desse, eu acho que já é importante. Não, vereador, só dizer assim, que eu não sou contra, tem que fazer a prática também. A prática. Ir para a prática. Qual é? Mas todo mundo sabe. Não. Ou vai dizer que ninguém sabe onde é que tem boca aqui em Caseira? Eu? Pra quê? Pra quê? Você não denuncia porque não quer, mas sabe onde é que tem. Cabe à polícia descobrir. O trabalho da polícia é... Bem, a questão que eu trouxe, senhor vereador, para que não fique mal entendido, né, Nelson? Que eu trouxe para cá hoje foi a problema lá da delegacia, que o delegado estava... Se o delegado não sabia o que fazer, imagine eu, os senhores e quem está aqui com relação ao problema de duas pessoas com problemas mentais. Não era questão só da droga em si. Era problema de saúde, e problema de saúde não é problema de polícia, é problema de políticas públicas. E aí sim, vereador Humberto, como é que faz as políticas públicas? É dando assistência à família. Jucinério sabe disso, já foi secretário de Ação Social no município de Cajazeiras, da Secretaria de Ação Social do município de Cajazeiras. É acompanhando o tratamento da pessoa na clínica. Mas as pessoas não têm, Valderi Dias, um salário mínimo para ir lá para Juazeiro, não, homem. Ou para aquelas clínicas particulares, não. Por que é que o pastor Fernandito não veio tomar de conta da Fazenda Esperança aqui? Ou porque na última sessão que teve aqui com a presença dele, ficou definido nessa casa que já teria um terreno próximo ao campestre, que aí ele vinha com a sua experiência e com o seu trabalho para ajudar a resolver o problema das drogas aqui em Cajazeiras. Como se aqui não tivesse ninguém capacitado, Adriano, para resolver. Agora, pagando o salário mínimo, todo mundo resolve, homem. Está entrando dinheiro, está entrando faturamento. Não vai ter que estar com a bacia pedindo no comerciante, pedindo na prefeitura, pedindo em outra entidade, não, Valderi. Quando se tem recurso, é só administrar. Aqui tem pessoas, digamos, Gil já pode tomar de conta de uma casa dessa sem precisar do Fernandito. Pessoas que já foram internas podem trabalhar dentro de uma casa dessa porque já tem a experiência de ter passado por lá. Não é bicho de 7 cabeças, não. Eu, com o meu conhecimento educacional, posso se juntar com o Gil e a gente tomar de conta
de uma casa dessa. Agora o que é que a gente precisa? É o local. Pessoas capacitadas para fazer esse trabalho aqui, tem. Tem. Aquela proposta ali, Adriano, é muito boa, mas é preciso que, como o nosso vereador disse, que venha logo designado, porque lá já tem uma área, já tem uma estrutura, né, que é montada. O que é que eu estou dizendo? É que se as políticas públicas da nossa região e do nosso município se unirem, é fácil de resolver o problema. Ou amenizar, porque resolver ninguém vai resolver, não. Na hora que tirar 10, tem 20 lá fora precisando. O problema é recursos. O problema é políticas públicas. E se isso chegar, Adriano, qualquer uma pessoa sabe administrar. Agora é preciso que, se isto acontecer, que seja administrado independentemente de lado político, partidário. Não é porque votou em Valderia, a pessoa não vai ter direito de entrar lá naquela fazenda ou naquela casa que for criado. Não é porque votou em Jucinero ou votou em Dunga, ou no presidente Nilson ou Lindenberg. Na hora que fizer o trabalho como é para ser feito, esquecer o lado político partidário, aí as coisas funcionam, Valderia. E às vezes a culpa não é nem do órgão gestor, não. É porque nós sabemos e somos conhecedores que pessoas, quando assumem determinadas funções, elas acham que aquela função é apenas para puxar um lado só. Acha isso, que não é. Eu fui secretário de esporte, recebia Neguinho do Mondrian, Humberto fez um trabalho lá, fazia a mesma coisa, Jucinero conversava comigo, e eles nunca foram do nosso lado. Humberto recebia gente que fosse do lado dele ou não, nem era vereador, e ia lá para a secretaria na época que o Humberto era secretário. Mesmo sendo do outro lado. Era assim ou não era o nome vereador? Não passava dia lá conversando com Vossa Excelência? Eu era um secretário que não tinha esse negócio não, podia vir da letra A à letra Z. Pronto, então na hora que botar alguém à frente de qualquer órgão, senhor presidente, para finalizar, e agirem desta forma, aí as coisas funcionam. Agora, botar a Adriano não recebe porque votou em Neto. Botar Neto não recebe porque votou em Adriano lá na Vila Nova, aí não funciona de jeito nenhum. Acontece aonde? Né? Tá certo. O senhor está dizendo, eu apenas estou questionando e mostrando os pontos. Senhor presidente, era essa os meus pronunciamentos. É preciso que a gente encontre alguma forma de tentar solucionar esse problema, que é um problema sério. Se um delegado não estava podendo resolver, imagine os senhores a que ponto a situação chegou.